Putin, os mísseis Tomahawk e a nova linha vermelha entre Estados Unidos e Rússia. Nos últimos dias, o mundo voltou a assistir a um aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, um embate que parece reviver o clima da Guerra Fria. O estopim dessa nova crise é a possibilidade de Washington enviar mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia, algo que o presidente russo, Vladimir Putin, classificou como uma escalada perigosa e qualitativamente nova no conflito. Durante um discurso em Sochi, Putin alertou que, se os Estados Unidos realmente fornecerem esse armamento, as relações entre Moscou e Washington serão destruídas. A declaração veio no momento em que os dois países, embora em lados opostos da guerra, tentavam manter algum diálogo diplomático sobre segurança e controle nuclear. Mas o que torna os Tomahawk tão sensíveis? Esses mísseis, desenvolvidos pelos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990, são armas de precisão de longo alcance. Podem voar a baixa altitude, contornando defesas inimigas e atingir alvos a mais de 2.500 quilômetros de distância. Em outras palavras, se a Ucrânia os recebesse, poderia atingir alvos em pleno território russo, algo que Moscou considera absolutamente inaceitável. Segundo a Reuters, a Casa Branca estuda a possibilidade de incluir os Tomahawk num pacote de ajuda militar à Ucrânia, mas enfrenta resistência interna. Parte do governo teme que o gesto seja interpretado como uma provocação direta e que a Rússia responda de forma imprevisível. Além disso, o estoque desses mísseis nos Estados Unidos é limitado, pois boa parte está alocada em navios e submarinos estratégicos, o que dificultaria uma doação em grande escala. Putin, por sua vez, aproveitou o tema para enviar um recado mais amplo ao Ocidente. Ele afirmou que o envio de armamentos de longo alcance à Ucrânia mostra que os Estados Unidos e seus aliados não estão interessados em paz, mas em prolongar o conflito. Ainda segundo o líder russo, essa decisão não mudaria o equilíbrio militar no campo de batalha, mas forçaria Moscou a responder com medidas proporcionais. Essas medidas proporcionais, contudo, é o que preocupa diplomatas e analistas. A Rússia já ameaçou ampliar ataques a alvos estratégicos fora da Ucrânia e até revisar sua doutrina nuclear caso o fornecimento de mísseis ocorra. Fontes da AP News e do Le Monde relatam que Putin vem usando esse discurso para pressionar países europeus, afirmando que qualquer nação que continuar armando Kiev poderá enfrentar consequências significativas. Ao mesmo tempo, o presidente russo tenta equilibrar a retórica com uma aparência de disposição para o diálogo. Em outro momento, sugeriu a Donald Trump, que reassumiu a presidência americana, uma proposta para prolongar o Tratado de Controle de Armas Nucleares, o New START, prestes a expirar. Trump respondeu dizendo que a ideia parece boa, mas evitou comprometer-se publicamente. Analistas veem nisso um jogo duplo. Enquanto Putin acena com negociações, aumenta o tom das ameaças para testar a reação ocidental. Na prática, esse jogo de pressões deixa a guerra da Ucrânia num ponto de inflexão. Se os Estados Unidos enviarem os mísseis, a Rússia pode usar o fato como justificativa para endurecer ainda mais sua ofensiva. Caso Washington recue, poderá ser acusado de fraqueza, tanto por aliados europeus quanto pela própria Ucrânia, que insiste na necessidade de armamentos capazes de atingir alvos russos e frear a ofensiva em curso. Em Kiev, o clima é de expectativa e apreensão.
O governo ucraniano evita confirmar qualquer pedido específico de Tomahawk, mas reforça que precisa de meios eficazes de defesa e dissuasão diante da intensidade dos bombardeios russos. Nos bastidores, autoridades temem que a hesitação ocidental enfraqueça a moral das tropas. Já para a população civil, cada nova discussão sobre armas de longo alcance representa a esperança de um contra-ataque e, ao mesmo tempo, o medo de uma escalada nuclear. Em Moscou, a narrativa é completamente diferente. A mídia estatal russa apresenta o debate sobre os Tomahawk como mais uma prova de que o Ocidente planeja destruir a Rússia, reforçando o discurso de que o país luta por sua própria sobrevivência. Putin, segundo analistas do Guardian, tem usado essa retórica para consolidar apoio interno e justificar o prolongamento da guerra, agora moldada como uma luta contra o imperialismo americano. Nos círculos diplomáticos, há consenso de que o risco de erro de cálculo nunca foi tão alto desde o início do conflito. Uma decisão precipitada de qualquer um dos lados pode transformar a guerra regional da Ucrânia em uma crise global. Por isso cresce a pressão para que Washington e Moscou mantenham canais de comunicação abertos, algo que, até o momento, parece ocorrer apenas em níveis técnicos e discretos. No campo militar, as consequências de uma eventual entrega de Tomahawk são claras. Para a Rússia, seria uma violação de todas as linhas vermelhas estabelecidas desde 2022. Para os Estados Unidos, seria um movimento arriscado, que exigiria controle rigoroso sobre o uso dessas armas pela Ucrânia. E para o resto do mundo, seria mais um passo perigoso rumo a uma escalada que já preocupa a OTAN, a União Europeia e até países neutros como a China e a Índia, que pedem contenção e diálogo. Em resumo, a discussão sobre os mísseis Tomahawk vai muito além da questão militar. Ela simboliza o delicado equilíbrio entre poder e prudência, entre a necessidade de defesa e o medo de um conflito maior. Putin sabe que a simples ameaça desses mísseis serve como ferramenta política, e os Estados Unidos, conscientes disso, tentam calibrar cada decisão para não dar à Rússia o pretexto que ela precisa para agir com ainda mais agressividade. O que se vê, portanto, é um tabuleiro geopolítico em ebulição, onde cada palavra, cada movimento e cada míssil pode redesenhar o mapa do poder mundial. No centro dessa disputa permanece a Ucrânia, um país devastado pela guerra, que depende da ajuda ocidental para sobreviver, mas que agora se tornou o epicentro da nova fronteira de risco entre as duas maiores potências nucleares do planeta. Enquanto o mundo observa, apreensivo, a possibilidade de novos passos, uma coisa é certa: o eco da Guerra Fria voltou a soar e o futuro da segurança global pode estar sendo decidido, neste exato momento, no silêncio tenso das salas de estratégia de Moscou e Washington. E aí, gostou desse conteúdo? Se inscreva em nosso canal. Até a próxima!